Muito bem, voltamos a mais uma aula. Na aula de ontem nós falamos sobre mágicas com a função somar produto. Tenho certeza que você se impressionou com a capacidade da função somar produto. Mas hoje nós vamos falar sobre uma outra função, que é a função soma-ces. Na verdade, o que nós vamos falar aqui para o soma-ces vale para cont-ces, mede-ces, máximo-ces e mínimo-ces. A sintaxe dessas funções são a mesma, elas só têm um propósito diferente, né? Uma faz soma, outra faz média e assim por diante. Beleza? Na volta da vinheta, nós vamos entender um pouco melhor sobre o que nós vamos fazer com essa função. Bom, eu separei para a aula de hoje exemplos de como trabalhar com intervalos de períodos, como trabalhar com intervalos de valores e também como utilizar essa função em um módulo de matriz. Nossa, o que é matriz? Algumas pessoas têm dificuldade em trabalhar com funções de matriz, mas tenho certeza que isso acaba hoje. Essa aula vai detalhar todos esses passos e tenho certeza que você vai entender perfeitamente a partir de agora o que é função de matriz. E nós vamos usar como exemplo soma-ces, mede-ces e assim por diante. Feito? Vamos colocar a mão na massa então, vamos lá. Muito bem, na aula de hoje falaremos sobre a função soma-ces, mas entenda que tudo que nós falarmos para soma-ces vale para cont-ces, média-ces, mínimo-ces e máximo-ces. Beleza? Vamos ao nosso primeiro exemplo. A função soma-ces, ela é uma função de no mínimo 3 parâmetros. Eu digo no mínimo porque, vamos lá, soma-ces. Intervalo soma, intervalo critério 1, e o critério 1. Imaginem que eu quero usar essa função para fazer uma soma de valores iguais a PF. Vamos fazer um exemplo simples aqui primeiro. Seleciono o intervalo de soma, que é um intervalo de valores, dou ponto e vírgula, seleciono o intervalo do critério. Se o meu critério é ser igual a PF, o meu intervalo desse critério tem que ter tipo. Ponto e vírgula, e agora eu quero o critério. Esse critério eu posso colocar entre aspas, por exemplo, PF, ou eu poderia selecionar uma célula que tem o texto PF. Dou um Enter e ele faz a soma para mim. Se eu filtrar aqui, pronto. Somo 1639. Bom, até aí ok. Muito fácil esse negócio. Não foi isso que eu vim fazer aqui nessa aula, né? Vamos agora aos desafios. Quero fazer a soma de intervalos de data. Vamos lá. Igual soma-ces. Intervalo de soma é o intervalo do valor. Ponto e vírgula. Intervalo do primeiro critério. Tanto o critério 1 como o critério 2, eles se referem a datas. Então, para um e para outro, eu selecionarei a coluna data. Seleciono o primeiro intervalo da data, ponto e vírgula. Então, já selecionei o intervalo soma, já selecionei o intervalo do critério 1 e agora eu quero definir esse primeiro critério. Esse primeiro critério é, vejam lá, entre aspas, eu vou colocar maior, igual, fecho aspas, coloco E comercial e vou selecionar a primeira célula. Então, com essa regra, eu estou dizendo que eu quero todas as datas maiores ou iguais a 7/6/2014. Se eu finalizar a minha função aqui, ele vai me trazer todos os valores que têm datas maiores ou iguais. Vamos fazer uma conferência? 1169. Beleza, até aí ok. Quero agora colocar um intervalo, então volto na mesma função, eu quero colocar mais uma regra. Se eu quero colocar mais uma regra, eu preciso colocar mais um intervalo e mais um critério. Então, ponto e vírgula, o intervalo dessa minha regra, qual é? É o mesmo intervalo, porque eu quero trabalhar também com data. Então, selecionei o mesmo intervalo da data, ponto e vírgula, e agora a minha regra é, entre aspas, menor, igual, fecho aspas, e comercial, e vou selecionar a minha data fim. E agora, quando eu dou um Enter, pronto. Todos os valores recebidos entre 7/6 e 5/7. Vamos fazer o teste aqui? Seleciono 1783. Muito bem. Cálculo feito. Tá fácil isso aí. Vamos para o próximo. E se eu quisesse trabalhar com valores, seria a mesma regra? Sim, seria a mesma regra. Importante que vocês entendam o seguinte. Vamos lá. Eu vou, para facilitar a nossa vida, eu vou travar as matrizes, F4, e vou arrastar essa função aqui para baixo. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Bom, a verificação aqui não é com a coluna data. A verificação aqui é com a coluna valor mesmo. Então, arrasto para cima do valor. Então, tanto o intervalo de soma como o intervalo de critério, todos eles trabalham com o mesmo intervalo, que é o intervalo do valor, certo? E assim ele vai me trazer o valor dos pagamentos feitos entre 100 e 200. Bom, dou um Enter e ele faz para mim, 999. Quero uma contagem disso. Ao invés de escrever aqui soma-ces, eu vou escrever
CONT-CES. E o CONT-CES, a única diferença é que ele não tem o primeiro intervalo, que é o intervalo soma. Ele só tem intervalo e critério, intervalo e critério. Dou um Enter e ele me diz que 7 foram os pagamentos feitos entre 100 e R$200. No nosso terceiro exemplo, nós vamos agora fazer mais ou menos o que nós fizemos no exemplo da aula de ontem, só que usando soma-CES. Eu quero a soma dos pagamentos feitos em cheque e dinheiro. Bom, eu poderia muito bem fazer 2 soma-CES, mas não é isso que eu vou fazer, porque não é isso o mais prático. O que eu vou fazer aqui? Seleciono o intervalo e a minha regra é intervalo soma, é o intervalo do valor. Ponto e vírgula, intervalo do critério, forma de pagamento. Ponto e vírgula, qual é o meu critério? O meu critério agora são 2 valores. Seleciono esses 2 valores, fecho parênteses. Só que o que acontece? Se eu fizer somente isso, vejam, eu vou dar um Enter e ele vai trazer 0. Ah, mas e se eu transformar essa função em uma função de matriz? Ctrl Shift Enter. Ah, não retornou. Mesmo assim, ele me trouxe somente a soma do cheque. Bom, percebam que função de matriz é porque eu dei um Ctrl Shift Enter. O que seria uma função de matriz? Eu vou fazer um exemplo aqui, eu acho que vai ficar bem claro o que a função de matriz faz, tá? Eu vou selecionar esse intervalo, que é o intervalo da função, Ctrl C e Enter. Uma função de matriz é como se ele criasse um intervalo. A minha função, ela retorna um intervalo, não só o valor de uma célula. Para vocês entenderem bem o que ele vai fazer, eu vou selecionar 2 células, porque ele está fazendo aqui a soma de 2 valores. Selecionei as duas. Lá em cima, eu vou dar um Ctrl V, colei a minha função, vou dar um Ctrl Shift Enter e vejam, na primeira célula a soma do cheque, na segunda célula a soma do dinheiro. Mas eu não quero que ele me traga isso de forma separada, eu quero isso junto, eu quero o total desse negócio. Olha o segredo disso aqui. Lá na frente do soma-CES, eu vou escrever soma, porque eu quero que ele faça a soma dos valores. Ctrl Shift Enter e pronto, ele me trouxe a soma desses valores. Teria como eu fazer essa mesma função, só que ao invés de definir os critérios cheque e dinheiro selecionados em células, eu criar uma matriz digitando dentro da própria função? Tem. Como fica isso? Vamos lá. Eu vou colar aqui a mesma função, só que no lugar do critério, eu vou apagar, certo? Então vejam que na posição do critério, eu vou agora abrir 2 chaves. Ou melhor, eu vou abrir chaves e já vou fechar. Dentro dessas chaves, eu vou colocar aqui, entre aspas, os critérios que eu quero que ele adote. Então, nesse caso, o primeiro critério é cheque, entre aspas. E vou separar com essa barra contrária. Entre aspas, coloco um novo critério, que no caso seria o dinheiro. Se eu quisesse colocar mais critérios, colocaria barra e mais um, barra, mais outro e assim por diante. O fato de ela estar entre chaves é que faz com que ele entenda que isso é uma matriz. Eu vou dar um Enter e não vai funcionar. Eu preciso, da mesma forma, colocar aqui a função soma. Detalhe, a matriz dessa forma faz com que eu não precise dar Ctrl Shift Enter. No exemplo anterior, onde nós usamos um intervalo como critério, eu preciso dar um Ctrl Shift Enter. Eu preciso determinar que essa função é uma função de matriz. Quando a minha matriz ela é definida no critério, eu não preciso dar Ctrl Shift Enter. Basta Enter e ele já entende que é uma matriz. Certo? Muito bem. Isso que nós acabamos de ver, nós conseguiríamos fazer com a somar produto. Sim, conseguiríamos. Mas o que eu não conseguiria aqui? Vamos pensar o seguinte. Eu não quero a soma, eu quero a média. Mudo a função, mando fazer a função média e ele vai fazer a média da soma, dou um Enter e ele faz isso para mim. Feito? Bom, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Essa aula sobre mágicas com função é muito divertido, porque essas funções são muito poderosas. Usem mais esse tipo de função no dia a dia e automatizem ao máximo o trabalho de vocês. Ficamos por aqui, um forte abraço e até a nossa próxima aula.